no Evangelho segundo João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 14. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes a pessoa pensa numa coisa sofisticada, e as coisas simples é o que mais fala com a gente. Às vezes a gente fala assim, se eu ouvisse isso. Às vezes Deus fala através do vento, através de uma música. Ele não precisa muito para falar com você. É só você estar atento, disponível para ouvir. Sabe o que é isso? É quando você fala com alguém e a pessoa ela está disposta e disponível. Porque a coisa mais ruim quando você está conversando com alguém e a pessoa está conversando com outro, olhando o telefone. Não é chato? Falar com filho, filha ou alguém, e a pessoa está no telefone. Não, pode falar que eu estou ouvindo. Não está ouvindo nada. Se perguntar bem, não vai saber. Então, e Deus nunca vai falar com você se você não tiver 100% sintonizado com Ele. Você vai perder e vai passar. E aí depois vai falar assim, fala comigo, Deus. Fala comigo. Deus não fala, parece que não fala. Eu vou buscar. Não, eu acho que eu vou buscar lá. Eu vou buscar colar. Não, eu vou lá. Eu vou. Deus está falando com você há tempo. É você que não está. É disponível. Esses tempos atrás eu vinha vindo de Sorocaba sozinho no carro. E aquela vontade, eu ouvi no hino uma canção no carro. E as lágrimas saindo, rolando. E eu batia no volante e gritava, glória a Deus, aleluia. Acho que quem olhava assim, acho que está um louco aí, um bêbado aí no carro. E eu gritava, e eu falava, Deus, se eu souber, como criança agora, eu falo, Senhor, como criança, se eu soubesse aonde o Senhor estivesse, eu ia agora. Mas na verdade o Senhor está em todo lugar. Eu quando era jovem, eu ia atrás, tem uma irmã lá, muito abençoada. A irmã tem um pitote desse tamanho, é abençoada, vai lá. Eu ia correndo atrás, porque achava que Deus estava na irmã. Eu precisava de outras pessoas para falar comigo. Um dia até Deus falou assim, eu quero falar com você. Eu quero falar com você. Se você ler lá no começo da Bíblia, Deus queria falar com o povo no deserto. Deus queria falar com o povo. Foi a Cátia que falou hoje isso, Sorocaba. Deus queria falar com o povo. Aí o povo falou, não Deus, não fala conosco, fala com Moisés. E Moisés fala conosco. Deus queria falar com o povo. Eles não queriam ouvir a voz de Deus, eles queriam ouvir a voz do homem. Que possamos, irmão, crescer na graça e no conhecimento, ter mais intimidade com Deus. Sabe, de você entrar no seu quarto e Deus falar com você? Você precisa daquela resposta e Deus fala com você. O negócio é um negócio assim que você não precisa de outra pessoa, você não precisa de mim, você não precisa. Você e Deus, Deus e você. Porque na hora que você estiver na hora mais difícil, é você e Deus. É você e Deus. Quando a gente estiver, por exemplo, lá no leito do hospital, sozinho, é nós e Deus. Estiver viajando, é você e Deus. Aprender a ter relacionamento, se relacionar com Deus. E entender que Deus quer relacionar com você. Quem está entendendo? Deus quer relacionar com você. Deus quer falar com você. Deus quer ser íntimo. Por que muitas vezes não dá certo uma família? Porque falta comunicação entre a família.
Não estou dizendo só de marido e mulher, estou falando entre os filhos, entre pai, mãe, porque falta comunicação. A melhor comunicação da família, sabe aonde é? Na mesa. É você fazer uma mesa, aí chama o seu marido, chama o seu filho, chama a sua filha, faz uma macarronada, pega a tubaína, uma bacia desse tamanho de salada para quem não quer engordar, né? E põe na mesa todo mundo e senta todo mundo. Mas o que acontece hoje na família? A mãe faz o prato, a criança vai comer lá na frente da televisão. O outro faz o prato, vai comer lá em outro lugar. Antigamente, o pai sentava na ponta da mesa e os demais esperavam o pai e a mãe tirar primeiro. Era assim, sim ou não? Os mais antigos sabem que era assim. A família durava. Hoje, valorize a sua família. Coma junto com a sua família. Coma junto com a sua família. Faça questão, irmão. Põe todo mundo sentado junto. Se não tiver cadeira para todo mundo, pega um bujão de gás, põe lá e senta no bujão. Vai falar que você nunca fez isso? Eu também já fiz quando veio muita visita em casa. Não tinha tanta cadeira, tive que pegar um bujão de gás lá e pôr uma tabuinha lá. Mas sentou todo mundo na mesa. A mesa é a comunhão. Por quê? Faz relacionamento, começa a se relacionar. Não é fazer a comida, tampar a comida, está lá. A hora que quiser, come. E tira você vai comer. Não, vamos comer junto. Vamos comer junto. Vamos comer junto. Está entendendo? Se isso é bom para nós que somos humanos, é isso que Deus quer espiritualmente para a nossa vida. Quem está entendendo? Deus quer relacionamento, irmão. Isso é desde o princípio. Quando Deus criou Adão e criou Eva, toda a viração do dia, Deus vinha aonde? No jardim, relacionar com o homem e com a mulher. E quando acabou o relacionamento? Quando eles pecaram. Quando Eva comeu a fruta e deu para o Adão, o cabeçudo também comeu. Aí Deus chegou e perguntou assim: Adão, Adão, aonde você está? O que ele falou? Eu escutei a sua voz e fiquei com medo, eu me escondi. Mas por que você escondeu, Adão? É que essa mulher, já pôs a culpa na mulher. Se tivesse uma sogra, ia pôr na sogra. Mas que eu não tinha, só a Eva, então pôs a Eva. Essa mulher que o senhor me desse. Aí, mulher, por que você fez isso, mulher? Foi a serpente. As pessoas não assumem. Ela sempre vai querer achar um culpado. Deus não sabia onde estava Adão lá no jardim, sim ou não? Deus sabia. É Adão que não sabia. Quando Deus perguntou, era para Adão cair a ficha de Adão. Cair a ficha de Adão e da Eva. Deus sabe de tudo, Deus entende de tudo. Deus quer relacionamento com você, irmão. Chega um momento que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. Eu estava ontem vindo na estrada e o meu netinho Isaac sentado. Eu não sei o que eu falei para ele lá ou lá. Ele falou assim: não, regra de conduta. Não pode porque é regra de conduta. Eu falei: Jesus, regra de conduta. Eu acho que eu aprendi isso quando eu tinha 18 anos, não sabia nem o que era conduta. O menino de 4 anos já está falando regra de conduta. Não pode, regra de conduta. Ele falou, porque, lembrei, porque eu enfiava a mão aqui e pegava no pé dele, né? Não pode, vovô, regra de conduta. Quer dizer, não pode tirar a mão do volante. Ele sabe o que é certo.
Porque ele está consciente. E quando você está consciente é porque você cresceu, porque você entendeu o que você tem que fazer, você entendeu que você precisa relacionar com Deus. Às vezes eu entro no meu quarto de oração, irmão, e eu não tenho muita palavra para orar. Eu ponho uma canção e realmente eu me jogo no tapete, eu me deito no tapete e fico lá. E fico, a única coisa, a palavra que sai é: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E fico ali. E ali eu choro, os braços arrepiam, as costas, e eu fico ali naquele mover. Ah, então o Senhor ouve Deus? Não, às vezes Deus nem fala, mas eu sinto a presença dEle. A presença dEle me basta. A presença dEle me basta. É de saber que Deus está com você. É saber que Deus está cuidando da sua vida. Tem coisa, nem ora, irmão. Quando vê, puxa, eu não orei. Mas Deus, porque a gente tem uma vida com Deus. Sabe o que é uma vida com Deus? Porque um dia eu resolvi, eu preciso crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia diz que Ele dá até os seus amados quando você não está fazendo nada, você está dormindo, Deus está dando. Amém? Gostei desse amém? Então vai dormir, irmão. Para de ficar preocupado com os seus problemas. Deita e dorme. E confia em Deus. E é gostoso dormir bem. Essa madrugada eu vou confessar. 5 horas da manhã, irmão, eu acordei assustado. Minha esposa estava assim, batendo no meu peito e falando assim: calma, calma, vai, tudo bem, tá tudo bem, calma, tá tudo bem. Quando uma pessoa faz para você assim: calma, tá tudo bem, calma, calma, tá tudo bem, o que você pensa? Que você deve estar tendo um pesadelo, né? Você deve estar acontecendo alguma coisa, não é? Aí a pessoa: calma, calma, tá tudo bem. Aí quando ela bateu assim em mim: calma, tá tudo bem, calma, 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 calma. Eu abri o olho: o que foi? É que você está dando risada. Eu falei: mas nem poder dar risada eu não posso mais. E ela falou que eu dava risada dormindo. E dava risada. Eu falei: verdade? É, você estava dando risada, risada, dando risada. Aí eu bati em você. Eu falei: mas não posso dar risada. Estivesse chorando, né? Sofrendo, mas estou dando risada. Não, eu fiz assim para você falar o que você está dando risada. Bom, eu não sei, irmão. Ela acordou eu porque ela queria saber do que eu estava dando risada. É para acabar, né, irmão? Aí eu falei assim: eu não sei. Você sabe sim, você acabou de acordar. Não sei, Kátia. 5 horas da manhã no domingo, ninguém merece. Foi verdade, não foi, amor? E ela falou que eu dava risada, e dava risada, porque eu estava feliz. Alguma coisa é bom, vai ver que eu estava sonhando que eu estava ficando rico, né? Alguma coisa. Porque se ela tivesse morrido eu estaria chorando, né? Não, menina. Se você está dormindo dando risada, ela falou que eu dava risada, de balançar a barriga. E que estava muito bom o sono. Eu falei: nem para dormir eu não posso dormir mais, dando risada. Irmãos, porque Deus dá aos seus amados enquanto... Eu não quero dormir com pesadelo. Eu quero deitar e acordar descansado. A Bíblia fala: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Graças a Deus. Graças a Deus. E tudo isso, irmão, não é porque é melhor que um, não. É porque um dia eu resolvi servir a Deus. A Rosângela deu um testemunho maravilhoso aqui. Deu um maravilhoso.
Porque enquanto você não ter vergonha do seu passado, irmão, você não foi liberto do seu passado. Se o seu passado ainda não te dói, aquele passado ruim, estou falando coisa ruim que você fez, se você ainda não tem vergonha, para você tanto é normal, você ainda está faltando algo na sua vida. Mas quando aquilo que você fez, você sabe que não valeu a pena, e que hoje você queria ter apagado, e você não quer mais aquilo para a sua vida, começou uma conversão na sua vida. Aí é onde o inimigo começa a agir na sua vida, tentando colocar a culpa, o peso da culpa em você. Aí entra onde ela entrou, no testemunho, que ela conseguiu vencer, mesmo sabendo que Deus tinha perdoado, mas aquilo já não fazia mais, não que esqueceu, sabe o que fez, ninguém é bobinho assim, mas aquilo não pesa mais sobre si. Isso é crescer na graça e no conhecimento, é conhecer a palavra de Deus. E eu convidei vocês a abrir São João 14, eu comecei a pregar, mas eu vou ler a palavra, irmão. Vamos lá, São João 14, no versículo 21. Glória a Deus. Quem achou ele? Diz amém. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos, aquele é qualquer um, aquele que tem os meus mandamentos, só tem, mas o que fala? E guarda, esse é o que me ama. Tem que ter o mandamento e tem que guardar. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de quem? De meu Pai. Eu o amarei e manifestarei a ele. Jesus vai se manifestar a qualquer um. Ele vai se manifestar a quem guardar o mandamento e quem amar ele. Ele não está falando de salvação. Salvação é para todo mundo. A salvação manifesta para todo mundo. Mas você ter uma experiência com ele, você crescer na graça e no conhecimento, você ter intimidade com ele. Estão entendendo? Aonde um casal tem intimidade? É no quarto. É o casal só. E Deus quer ter intimidade, você e Deus, irmão. E o pecado no meio não tem jeito. Ele disse: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que pratica o mandamento, eu manifestarei a ele. Eu manifestarei a ele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha, o quê? Você tem que guardar. Não a sua palavra, mas a palavra. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele, o que, irmão? Só vai ser morada aquele que ama Jesus. Aquele que ama, guarda minhas palavras, meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Agora o 24. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste, não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Palavra de salvação. Fecha sua Bíblia e oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço pela tua palavra. A tua palavra que alimenta, a tua palavra que sustenta, a tua palavra que nos fortalece. Queremos conhecer mais a ti, Senhor. Que cada um possa entender o que o Senhor quer falar conosco. Sim, Senhor, cada um, porque o Senhor fala de multiforma, e cada um, Senhor, possa receber da tua palavra, da tua porção nessa noite.
Sim, é o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, quando Jesus começa a falar tudo isso, há uma razão. Que você pega ali no 14, no versículo 1, ele começa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muita morada, se eu não fosse assim, não iria preparar a morada. Quem que entendeu essa palavra? Ele começou a falar: não se turbe, quer dizer, não tenha medo, não fique preocupado, porque na casa do meu pai há o quê? Muita morada, e eu vou preparar a morada. Aonde eu estiver, vos estará também vós. Ele estava falando da morada onde? Daqui ou de lá? Aonde você está preocupado em morar? A gente está preocupado, sabe o que, irmão? De fazer a casa aqui, ter as coisas aqui. Não é errado ter as coisas aqui, mas o seu coração não pode estar nas coisas. Você pode ter carro, casa, você pode ter tudo, é bênção de Deus, mas o seu coração tem que estar em primeiro lugar em Deus, em Jesus. Primeiro vem, irmão, vou ensinar vocês, para quem não sabe. Primeiramente na sua vida tem que ser Deus. Diga Deus. Segundo lugar, a sua família. E a terceira, a igreja. Porque tem muita gente que põe em segundo lugar a igreja. Aí perde. Já viu o que, pastor, que perdeu o filho, perdeu a filha, tudo desviado? Porque ele se preocupou muito. Ele pôs Deus e pôs a igreja. A família é importante. A sua família é importante. Você tem que lutar pela sua família. Eu estou dizendo, pela sua família primeiro, a gente luta pela nossa. Às vezes a pessoa quer converter a família dos outros, mas a família dela está um bagaço. O ministério de pastor, aonde que começa o meu? Na minha casa. É na minha casa. Eu cuidar dos meus filhos, cuidar da minha esposa, eu cuidar da minha filha, eu cuidar da minha nora, eu cuidar do meu genro. O Samuel está lá em Curitiba. E eu vou de novo, irmão. Do Samuel, né? A Lilian já explicou direito aí. O Samuel vai nascer ele falou assim: pai, quem será? Mulher ou homem? Eu falei assim: a nossa família é tudo homem. Nasceu o Isaac, é homem. Eu sou homem, graças a Deus. O Azaf é homem. E o seu filho vai ser homem. Até o meu cachorro lá é homem. É macho. Aqui é tudo homem. Até minha esposa é homem. Brincadeira. É tudo homem. E não é que vem homem mesmo, irmão? Glória a Deus. Brincadeira. Se viesse mulher, amém. O que vim é bom. Benção a Deus. Mas eu cuido deles. Eu vou na casa dos meus filhos, estão aqui, mais de 30 anos, eu vou na casa deles, chego aí, tudo bem, como está o serviço? Já vou na cozinha, abro a geladeira, sim ou não? Abro a geladeira, abro o congelador, olho tudo, irmão, abro o armário, olho lá, eu fiscalizo tudo, e não falo nada. Se precisar eu vou lá e venho, e faço. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que cuidar dos meus. Às vezes ele fala: mãe, pai, não esquenta a cabeça, não sei. Eu tenho que cuidar dos meus. O meu ministério é de servir, e eu tenho que servir a minha família. Agora tem gente que é bom para os outros, mas para a família é um cavalo. O marido dá atenção para todo mundo, é bonzinho. Para a mulher é um satanás. Lembra de todo mundo, esquece da mulher, esquece do marido. Irmão, você não pode esquecer da sua família, do seu filho, a sua família, da sua mãe, do seu pai.
da sua casa, dos seus irmãos. Eles são importantes para você. Eu tenho dó de quem tem vergonha da família. Você nasceu nessa família porque Deus quis que você nascesse. Eu sei que toda família dá vontade de matar, né, irmão? Tem uns da família da gente que dá vontade de esgoelar. Mas isso é para Deus colocou para a gente orar. Você não entendeu ainda. Deus colocou aquela vida que na reunião do Natal é aquele... É para você orar por ela, para você amar ela e ajudar ela. Ama Jesus, ame a sua família. Ame a sua família. Porque amar a família, irmão, isso é mandamento do Senhor. Até nos 10 mandamentos, um dos mandamentos que eu quero: honra o teu pai e a tua mãe. É só isso que termina? Para que os seus dias se prolonguem e que você vá bem. Isso é mandamento, de você honrar o pai e a mãe. Às vezes o pai e a mãe não é fácil, mas a gente tem que honrar. Porque o pai e a mãe teve tanta paciência conosco. Agora nós temos que ter paciência, porque um dia a gente vai ser... Um dia a gente também... A gente tem paciência com criança. A gente é criança, tem que ter paciência. E quando fica de idade, a gente volta a ser criança. Tem que ter paciência, cuidar dos nossos. É mandamento do Senhor. E aqui nós lemos aqui: aquele que me ama, guarda o quê? Honrar o pai é mandamento do Senhor, sim ou não? É assim. Meus filhos cresceram na Bíblia, irmão, ensinando a Bíblia. E às vezes eu perturbava eles. E eu falava, eles ficavam nervosos. E eu falava assim: honra teu pai e tua mãe para que vá bem. Aí o Tiago já mandava um versículo: mas também está escrito, como que é do filho? Não produzei a ira nos seus filhos. Falei, amém. Baixava a bola. Ele respondia: mas também está escrito, pai, que não produz a ira. Porque sabe quando o pai começa a infernizar, tirar sarro do filho, brincar? Aí eu não produz, eu vou honrar, mas também fala, a Bíblia fala. Porque eu sempre ensinei o quê? A palavra de Deus para ele. Ensinava para ele. Irmãos, uma coisa que é importante, irmão: nunca fale mal dos seus filhos. Ou então falar de mal de outra pessoa. Falar mal de alguém perto dos seus filhos. Eu com a Kátia nunca nós ficamos falando mal de pastor, falando mal de cantor, seja lá perto dos meus filhos. Nunca. Fica falando mal dele perto. Agora o seu filho vai ficar ouvindo: lá fulano rouba, fulano não sei o quê, não sei o quê. E você falando para o seu filho: o que você espera do seu filho? Ele fala: a igreja é uma porcaria. É a mensagem que você está passando para eles. Os meus filhos eu ensinei assim: você vai ter problema lá, vai ter gente que não vai ser legal, mas se perdoa. Aonde tem o trigo, tem o joio. Tem o bom policial, tem o mau policial. Tem o bom médico, tem o mau médico. Tem o advogado bom, tem o mercenário. E também tem o crente abençoado e aquele que não converteu ainda. Porque é mandamento do Senhor. Às vezes o pai pisou na bola. Depois os filhos, quando crescem, não quer a igreja. Por quê? Há uma bagagem que você jogou no filho, você não vigiou. E hoje o filho não quer mais. E às vezes os meus netos estão aí.
Eu tento mostrar para ele que a igreja é o melhor lugar para eles virem. Eu passo de frente com o carro aqui e eu falo assim para eles: olha a igreja aí, olha a igreja, a nossa igreja. Vou, a igreja, vou. Primeiro Isaac, vou buscar na escola. A igreja, aí a igreja. Eu faço festa com ele. Que tem que entender que é o lugar que ele vai buscar Deus. Porque isso é mandamento do Senhor. Qual que é o mandamento? Ensina o teu filho o caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie. O que eu quero ver? Eu quero ver toda a minha família no caminho do Senhor. Eu lutei por isso desde quando são crianças. E hoje eles estão aqui. Hoje não está aqui a Bia, porque a Bia está com gripe. Então eu estaria aqui. O Isaac fica ali perto do pai dele. E quando eu tocava, eu não dirigia a igreja, o Tiago ficava perto de mim lá. Eu também tinha uma guitarrinha de plástico, porque naquela época eu não podia comprar nada, eu comprava de plástico. Ele ficava lá, e o Samuel com um bumbinho, e eu sempre levando. E eu trabalhava muito. Aí ela pegava o carrinho do bebê, punha a sacola, punha o teclado, ela trazia o teclado. Aqui da Popular ia lá na Subuê, levava o teclado na costa. A Liliana ajudando, levando uma bolsa, que ela tinha 6, 7 anos. O Thiago, e nunca deixou de ir na igreja, porque sabia, eu tenho que ensinar meus filhos no caminho do Senhor, para que ele não desvie. Às vezes eu vejo as pessoas falam assim: sua família é uma benção. Amém, é uma benção mesmo. Mas não foi por acaso. Sempre ensinando, levando a escola bíblica dominical, nunca falando mal de crente perto deles. Porque o Valdomiro, porque o R. Soares. Não, de ninguém falar. Fala bem, mas não fala mal. Pai, mas o que eu vi? Problema dele, se ele fez coisa errada, ele vai ter com Deus. Você não precisa falar esse assunto aqui em casa. E já cortava. Era ou não é, Tiago? E sempre foi assim. E os meus netos vai ser assim. Porque é mandamento do Senhor. Na sua boca tem que sair coisas boas, coisas agradáveis. Não pode jorrar da mesma fonte água ruim e água boa, porque é mandamento do Senhor. Nós lemos aqui, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Jesus, quando veio aqui na terra, o que ele veio fazer? Ele veio fazer, diga, discípulo. O que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio fazer discípulo. O que o discípulo faz? O que o discípulo faz? Ele vai aprender o que o mestre está ensinando, para vocês entenderem. Os mais novos não vão entender nada, mas os mais velhos vai. Lembra daquele filme do Karate Kid? Seu Miyagi? Você lembra assim, só a idade. Nós assistimos esse filme. Lembra do Karate Kid lá? Seu Miyagi, o Samuel San. Não venha não, Regiano. Você não é não. Você assistiu sim. Daniel San, lembra? Ele queria aprender o quê? O karatê. Criançada, assista que é bom isso aí. Mas lá. Queria aprender o karatê. Aí ele foi lá no japonês. Ele falou: quero aprender o karatê. Aí o que o mestre fez? O que o mestre fez? Ele falou assim: você vai pintar o muro para cima, para baixo. Daniel San, para cima. E ele pintando com a brocha. Lembra? Tianta Rosa, você também assistiu. Não é novinha não. Todo mundo lá, pintando lá, né? Pintava o muro, não é? Aí chegou de tarde, tudo sujo de tinta. Cadê o karatê? Está aprendendo o karatê. No outro dia foi lavar o carro. Aí outro dia foi escovar o chão. Direita assim, esquerda assim. Até um dia ele ficou nervoso. Falou: isso não é karatê. Aí ele fez umas lá e falou assim: é karatê.
O problema nosso com Deus, irmão, a gente não quer fazer o que Deus quer. A gente quer falar para Deus que está errado. A gente quer fazer do nosso jeito. E Ele é o mestre. E nós somos discípulos. E nós queremos fazer do nosso jeito. E quando ele pensou, agora eu vou lutar o karatê, vou prender. Ele vai pescar. Hoje vão pescar. Ele põe no barco lá, ficou no equilíbrio lá. Lembra? Fica lá, equilibrando. Quando ele reclamou, derrubou na água. Vou mostrar, deu uma lição. Irmão, às vezes Deus vai te dar uma lição. Porque você é teimosa. Você é teimoso. Às vezes vai ter que ficar para cima e para baixo. Ai, Senhor, já cansei. Mas se Ele está falando que é assim, porque é assim. Deus não perdeu o controle. Deus sabe de tudo. Não inventa moda. Não inventa moda. Confia em Deus. Às vezes Ele faz alguma coisa e você fala, não, agora vai. Aí quando Ele faz tudo, Ele fala assim, agora você larga tudo e vem para mim. E aí? Os discípulos, não era discípulo ainda, Pedro, eles passaram a noite inteira tentando pegar um peixe, a noite inteira, e não pegou nada. Jesus chega, entra no barco, leva eles lá no meio do mar e fala, lança a rede. Você sabe da história. Lançou a rede e pegou muito peixe, encheu o barco de peixe. O que era o objetivo dos discípulos? Qual que era? De Pedro? Pegar. E Jesus não deu peixe para eles? Sim ou não? Encheu o barco. Aí quando chegaram na beirada assim, o barco assim, ó, de peixe. Os dois barcos. Aí Jesus deu peixe ou não deu para eles? Aí Jesus falou, larga tudo e me segue. Às vezes Deus vai dar para você e depois vai falar assim, e não vai tomar, e fala assim, me segue. Nada pode prender seu coração. Tem gente que nunca vai ser rico, irmão. Pode fazer o que quiser, nunca vai ser rico. Porque ela vai se perder. Deus não vai deixar. Porque ela não está preparada. Outros Deus vai enriquecer, Deus vai abençoar. E ela vai ser uma bênção. Ela não vai deixar de adorar Deus, amar Deus. Vai ter carro, vai ter tudo, indústria, vai ter avião, vai ter tudo. Mas o coração dela é de Deus. E outros não podem ter nada. Já viu aquela história? A pessoa vai trabalhar, trabalha junto com a pessoa, a mesma função. Aí só porque foi promovido um carguinho, ela muda. Aí ela já quer pisar. Ela, até ontem estava comendo junto, estava entrando junto. Só porque ganhou um carguinho a mais. Já empina o bichão. E já manda. E já começa. Ela estava preparada para ser encarregada, chefe? Estava preparada, sim ou não? Ela nunca foi preparada, ela nunca teve preparada. Às vezes você está nessa situação, é porque você não se preparou ainda o seu coração para receber o que Deus tem para a sua vida. Às vezes você vai estar no processo lá, para cima, para baixo, mas não aguento mais. Não, mas você ainda não aprendeu, nem o para cima ou para baixo. E a gente quer teimar, quer fazer. O velho homem, o velhas coisas, as velhas rotinas. Teimar naquilo que não está dando certo. E nós lemos aqui, ó, aquele que tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama, e eu me revelarei a ele. É por isso que muitas vezes Deus não se revela para algumas pessoas. Está 200 anos na igreja e Deus não se revela, porque ela não cresce. E chega um momento que a gente tem que falar, Senhor, eu me rendo a Ti. Meu passado
é vergonhoso. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero mudança de vida. O meu coração é teu, Senhor. A minha vida é tua. Aí Deus fala assim: agora sim. Agora sim. Agora sim. Você entendeu quem você é. Porque enquanto você não saber quem você é, você não saber a sua identidade diante do reino espiritual, você não vai ter autoridade. Você não vai ter autoridade. Irmãos, você tem que aprender a viver nos dias maus. Eu vou repetir. Você tem que aprender a viver nos dias maus. Porque quando está bênção, está alegria, está tudo bem, glória a Deus. Mas você tem que ser o mesmo crente, a mesma crente, quando o negócio não está nada favorável para você. Você tem que aprender a viver os dias maus. Por quê? Porque, irmão, para aprender, para você aprender o que realmente tem valor na sua vida. A gente só dá valor à pessoa que passa pelo vale da sombra da morte. Hoje nós estávamos lá em Sorocaba, estava o irmão Moisés lá, uma benção, irmão Moisés. Senta quietinho, né, irmão Moisés. Na pandemia do coronavírus, e ele só não morreu porque Deus não quis. Entubou. Eu não lembro quantos dias ele ficou lá, internado, entubado, irmão. Entubado. Quando ele voltou em si, ele precisou de fisioterapeuta para ajudar a andar, que ele não conseguia nem andar, não conseguia falar. E ele pensava: eu vou morrer. E um filhinho recém-nascido, irmão. Ele aprendeu a dar valor à vida dele, que a família dele era uma coisa mais linda que ele podia. E ele queria ver o filho andar, ele queria ver o filho falar. Ele deu valor. E às vezes a gente não dá valor. Dá valor pela sua casa, dá valor pela sua bicicleta, dá valor, irmão, dá valor pela sua família. Dá valor. Você tem que aprender a viver até nos dias maus, para aprender o que tem realmente valor na sua vida. O que tem valor na sua vida? Quando Jesus falou assim: eu vou fazer morada, ele não falou aqui. A oração do Pai Nosso, ele enfatizou: venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. Aonde? Assim na terra como no céu. A vontade de quem? De Deus. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Enquanto você não entender isso, que você está no contexto da criação dele, que Deus tem um propósito para a sua vida. Às vezes Deus te livra de algo, você pega algo. Deus está tirando você de algo e você buscando aquele algo. Aí fala com: mas Deus sabe, né? É uma boa intenção, né? Não, Deus, é você que não sabe. Deus sabe que você é um cabeçudo. Deus sabe que a gente é um cabeçudo. Deus está nos livrando. Às vezes está tirando aquilo da nossa vida, e a gente está tirando, mas está como a mulher de Ló, para nós terminar, embora. Deus falou assim, o anjo falou assim: vocês vão sair da cidade, Sodoma, e eu vou destruir a cidade. Vamos! E eles ficaram: mas aí os anjos pegou pela mão, na mão da mulher, na mão do Ló, das três filhas, né? Das filhas, né? 2 ou 3? 2 filhas. Eu já estava pondo a terceira. 2 filhas.
O anjo, o cara pegou na mão dele e puxou da cidade. Sai que vai destruir, sai que vai destruir. Não olha para trás. O que ele tinha que fazer? Caminhar e não olhar para trás. E foram caminhando, e foram caminhando, foram caminhando. E a cidade ficando para trás. E a mulher pensando: meu bule, ai, a minha cama, meu sofá, ai, a minha coberta, meu jogo de xícara. Não tinha xícara, né? Ai, não sei o que, minha casa, a minha casa, minha casa, a minha casa, minha vida, minha casa. Ai, minha casa. De repente ela olhou para trás. Ela virou o quê? Uma estátua de sal. O anjo só largou a mão dela e os outros foram embora e ela ficou lá. Qual que era o mandamento? Não olha para trás. Às vezes Deus está tirando você de algo e você está olhando para trás. Aquilo que Deus está desprendendo, desprenda, irmão, de uma vez por toda. Você tem que saber: Senhor, é isso que o Senhor está me desprendendo? Amém. Se é isso, eu não quero mais para a minha vida. Eu não quero mais para a minha vida. Agora quem não quer sou eu. O Senhor também não quer? Agora eu entendi que o Senhor não quer, então agora eu também não quero. E vai ser uma bênção na sua vida. Amém? E isso é a palavra do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos. Quer dizer, Deus fala: você tem um mandamento, e os guarda. Esse é o que me ama. Porque é impossível você falar que ama uma pessoa e faz tudo o contrário. Se você ama a Deus, você guarda as palavras de Deus e pratica a palavra e obedece. E Ele será amado meu e de meu Pai. E eu manifestarei a Ele. Deus quer manifestar para você. Amém? Às vezes algumas respostas que você está esperando vai vir assim, ó. Quando você aprender a amar e guardar os mandamentos do Senhor. É a palavra do Senhor. Amém?